Obrigado. Pronto. Aí, tá ótimo. Hoje à noite, nossa última mensagem do Palavra Fest. Aí, hoje nós vamos falar como a nossa meditação desta semana foi a guerra contra as trevas, né? Nós vamos falar sobre esse assunto e vamos aproveitar, inclusive, parte das nossas meditações e parte dos versículos que nós lemos e memorizamos durante esse Palavra Fest. Quero agradecer a todo mundo que participou, primeiramente, todo mundo que fez acontecer a criação das meditações, a criação das peças, a nossa equipe de filmagem que fez um trabalho extraordinário, os nossos motoqueiros que levaram os prêmios para as casas, nossa equipe de crianças, que fizeram um trabalho extraordinário com as crianças também. Queremos agradecer as crianças que participaram. Olha, uma palma aí para as crianças, tá? Que Deus lhe abençoe. É assim que eu aprendi Bíblia. A minha mãe dava prêmios, fazia muitas competições na minha infância, e é por isso que eu sei. Eu não vou dizer que eu sei tudo da Bíblia, porque isso aí seria um pouco difícil, mas que eu sei muita Bíblia, sei. E se o Senhor Jesus estiver passando lá no telão lá do céu agora, certamente ela está assistindo e está dizendo lá para os outros pessoal: olha, isso aí é meu filho, viu? E o meu filho, viu? Olha só, isso aí é meu filho, esse pastor aí é meu filho, eu ensinei muita Bíblia para ele. E eu espero que também os seus filhos aprendam muita Bíblia. A hora de aprender é quando você é criança. Você aprende essas coisas, nunca mais você esquece. Você fica velho, você pode esquecer até seu nome, mas você não esquece o que você aprendeu da Bíblia. E hoje nós queremos então falar sobre guerra contra os poderes deste mundo escuro e dos poderes espirituais do mal. Guerra contra os poderes deste mundo escuro, o tenebroso, e dos poderes espirituais do mal. Em 1 João capítulo 5, verso 9... João escreve pelo Espírito Santo e diz: nós somos de Deus. Você é de Deus? Você é de Deus? Diga: eu sou de Deus. Diga aí, boca cheia: eu sou de Deus. Todo mundo que é de Deus, diga: eu sou de Deus. Nós somos de Deus. Mas o mundo está nas mãos, está no controle do maligno. Quem não é de Deus está sob controle, está sobre o controle remoto do inimigo. Ele faz, por isso que você vê às vezes aberrações na nossa sociedade, nos governos e outros lugares. Por quê? Porque as pessoas estão sob o domínio, estão sendo controladas como se fossem fantoches, pela entrega de suas vidas ao maligno. Satanás está no controle do mundo, a Bíblia diz em vários lugares. Mas o Filho do Homem, em 1 João capítulo 5, mas o Filho do Homem veio para nos dar entendimento. O Filho do Homem veio para nos dar entendimento. Deus, então, Ele quer que os seus filhos sejam um povo entendido, né? João capítulo 12, verso 31, de novo, diz: Satanás está no controle desse mundo, mas o Filho do Homem veio nos dar entendimento. E é isso que a Bíblia diz, que a palavra de Deus nos dá entendimento, nos faz mais sábios do que os nossos inimigos. E quando nós vamos para a guerra contra os poderes deste mundo tenebroso e dos poderes espirituais do mal, nós temos que ter entendimento, nós temos que ter sabedoria, nós temos que saber agir. Nós precisamos saber agir. Tem momentos que você tem que enficar o pé e não voltar atrás. Tem horas que você tem que ter flexibilidade. Durante essa pandemia mesmo, quantas igrejas se encontraram em decisões difíceis? Teve igrejas que afrontaram os seus governos em várias partes do mundo. Por quê? Porque entenderam que os governos estavam usando aquele momento para tentar controlar as igrejas. Eles já tinham essa vontade e tentaram fechar as suas portas, limitar a sua adoração. Então houve esse conflito, e a igreja, o crente, o cristão, o filho de Deus, ele tem que ter essa sabedoria para entender os tempos, entender a situação. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de guerra.
Você gostava? Aí a criançada, você gostava de brincar? Outro dia eu conversei sobre nossas lutas de espada. Outro dia eu vi duas crianças lá no meu condomínio lutando de espada. Uma menina e um rapaz, guerreiro. E eu me lembrei das nossas brincadeiras de infância, como a gente batia. Mas nossa, não era espada de plástico, não era de pau mesmo. Se pegasse, doía. E de vez em quando um saía meio golpeado. Mas... quando eu me lembro uma vez, uma época, nós fomos passar umas férias onde moravam meus primos. E meus primos, o meu pai, como também o pai deles, que era 2 anos mais velho do que o meu pai, ambos foram para a Segunda Guerra. E veja só, nessa época, faziam apenas 15 anos que o mundo inteiro estava na Segunda Guerra Mundial, isso em 1960. E eu me lembro que a brincadeira das crianças, né, lá onde meus primos moravam, era guerra. Toda tarde a gente pegava as nossas armas de plástico, a gente pegava inclusive alguns capacetes que os nossos pais tinham trazido da guerra, nós pegávamos outras coisas, nós pegávamos aquelas fardas deles, e a gente ia e construíamos nossas fortalezas e ficavam... E nós brincávamos de guerra, e como a gente amava a guerra. Mas quando eu tinha mais ou menos um ano depois desse período, eu vi guerra de perto. Nós passamos por um período onde a cidade de Manaus passava por uma época muito tenebrosa, logo antes da Revolução de 64, e eu me lembro que naquela época a cidade estava em muita turbulência, e infelizmente nós morávamos entre o governador e o ex-governador, e havia uma guerra entre eles, e no final... Meu pai levou a bala uma noite, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Eu me lembro que eu acordei, nossa casa era muito aberta, nós dormíamos no 2º andar, e nós já tínhamos tido ladrões e assaltantes, e de repente eu ouvi balas, e ouvi só minha mãe gritar: teu pai está sangrando. Meu pai tinha levado uma bala dos ladrões, e o pessoal correndo, e a gritaria. E eu comecei a entender que guerra não é brincadeira. Guerra é sério, pessoas morrem. Eu fico triste toda vez que eu vejo cenas de guerra, explosões, bombas. Guerra não é brincadeira. Guerra é o final da vida de pessoas. Guerra é o final de países, de economias. Guerra mata. Guerra destrói. E Deus nos diz aqui, nessa palavra dele, no livro de Efésios capítulo 6, que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E por isso o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para nos dar entendimento. Em Efésios capítulo 6, verso 12, você talvez já saiba até decorado. A Bíblia diz: nossa luta, nossa batalha, não é contra o quê? Não é contra pessoas humanas, não é contra pessoas, não é contra os outros seres humanos, não é contra pessoas, não é contra carne e osso. Gente, e por isso nós temos que ter cuidado, você como crente, nós como igreja, a nossa bronca, a nossa batalha não é com as pessoas. A nossa batalha, o que a Bíblia diz? É contra os poderes, as forças do mal, que estão por trás dessas pessoas. Sim, elas usam essas pessoas como seus fantoches. A Bíblia diz que muitas vezes os governantes são usados pelo inimigo, por Satanás, para fazer os seus propósitos. É por isso que quando nós podemos selecionar, nós temos a liberdade de selecionar governantes, nós temos que escolher bem, de preferência as pessoas que têm temor a Deus, que têm conceito do que está acontecendo. Efésios 6,12 diz: não é contra pessoas. Então, nossa rixa não é contra as pessoas, não é atacar homossexuais, não é atacar os corruptos, não é atacar o partido A, o partido B, não é atacar a esquerda, não é atacar a direita, não é atacar os que não se decidem. A nossa luta é contra
os poderes e os espíritos que controlam esse mundo. E para nós lutarmos essa luta, é uma luta diferente. É uma luta daquilo que não se vê. É uma luta nos âmbitos celestiais. É uma luta contra Satanás e os seus demônios, que estão em toda parte do mundo influenciando, estão influenciando as pessoas a agirem de certas formas, a passarem certas leis, a terem certos comportamentos. E hoje nós queremos então olhar esse assunto, porque nossa luta é uma luta séria. Nós estamos lutando contra poderes espirituais. Só para nós entendermos um pouco isto, Deus nos deu algumas situações na Bíblia para que nós entendêssemos que são entidades verdadeiras. Os demônios são anjos, são espíritos que um dia ministravam a Deus e se revoltaram junto com Lúcifer e seguiram. E a Bíblia diz que é uma potência muito grande. São milhares sobre milhares de demônios, ou seja, de anjos que seguem uma outra batida, que seguem a batida do bumbo de Satanás, que segue as ordens de Satanás, e é contra eles que nós estamos lutando. Nós fazemos parte, você que é o que? A Bíblia diz, filho de Deus. Nós que somos de Deus, você já se posicionou com o exército do Senhor Jesus. Então Deus, uma das passagens que eu gosto muito, 2 Reis capítulo 6, verso 16 e 17, aliás, aquele texto todinho ali, fala do evento, mas eu quero só citar esses 2 versículos, depois você pode ler o texto. Em 2 Reis capítulo 6, verso 16 e 17, o exército dos arameus, eles queriam destruir Israel. E eles queriam, e eles não conseguiam, porque toda vez que eles iam atacar, o profeta Eliseu, ele mandava os exércitos de Israel àquele lugar para surpreendê-los. Toda vez, chegou ao ponto que o rei dos arameus, ele queria descobrir quem era o traidor. Ele tinha certeza que tinha um traidor no meio que estava falando dos seus planos, porque toda vez, o exército de Israel já pegavam eles quando chegavam no lugar onde eles iam armar as suas guerras, o seu terrorismo, as suas lutas, as suas batalhas contra Israel. E um dia, finalmente, alguém disse assim, o problema é que tem um profeta lá em Israel, e ele vê tudo, ele sabe tudo que nós vamos fazer. Então o general decidiu que ele ia pegar, ia matar, ia prender esse profeta de Deus, e o profeta era o Eliseu. E o exército dos arameus, um exército muito potente, muito grande, ele veio para Dotã, ele veio aonde o profeta estava, e ele veio prender ou matar o profeta Eliseu. E Eliseu sempre tinha uns profetas em treinamento, e um dos profetas em treinamento começou a se tremer quando ele viu o número das carruagens do exército dos arameus, e viu aquele grande exército, ele tremeu, e ele disse, Eliseu, o que nós vamos fazer? Eliseu disse, jovem, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Ou seja, Deus havia permitido a Eliseu que ele visse as hostes celestiais, os exércitos celestiais que estavam ali defendendo aquela cidade, e que estavam ali defendendo o profeta Eliseu, estavam ali defendendo aquela cidade do povo escolhido por Deus. Finalmente, você se lembra que Deus cegou, Eliseu orou e Deus cegou todo aquele exército, ele botou em transe e levaram eles para o meio da cidade, e lá Deus de novo desvendou essa cegueira, e eles estavam cercados pelo exército de Israel, que não os matou, mas os deram comida, e eles foram embora e nunca mais atacaram. Grande vitória esmagadora para Deus, sem uma pessoa morrer.
Mas o que é interessante nessa passagem, Eliseu, diante daquela situação do jovem profeta em treinamento, ele diz assim: Deus, abra os olhos desse jovem para que ele possa ver o que eu vejo. Abra os olhos para que ele possa ver o que eu vejo. E quando Deus abriu os olhos daquele jovem viu carruagens de fogo em toda parte dos céus, só esperando atacar aquele exército. O nosso Deus é o mesmo ontem, nos dias de Eliseu, hoje e sempre. O nosso Deus ainda tem carruagens de fogo que lutam pelo povo dele, tem exércitos, e os exércitos que estão com o povo de Deus são maior do que os exércitos que lutam pelos líderes, pelas potestades, pelos poderes e autoridades do mundo da escuridão e dos poderes espirituais do mal. Nos anos 70, quando Idi Amin, aquele terrível, cruel ditador em Uganda, na África, estava exterminando os cristãos, como também as pessoas que não eram da sua etnia, onde ele matava por brincadeira as pessoas, um dos piores homens que já viveu na face da terra. Um dia, numa campanha onde ele estava destruindo as casas e matando todo mundo e tocando fogo em todas as casas, naquele seu caminho, o caminho do seu exército, chegou numa casa e ele mandou não assaltar aquela casa, não entrar naquela casa, não atacar aquela casa, não incendiar aquela casa. Ele pulou aquela casa e foi adiante pela estrada, continuou queimando. E um dos seus soldados disse: mas por que você deixou aquela casa? Por que você deixou aquela casa ali? Ele disse: você está louco? Você não viu o que eu vi. Aquela casa tinha como uma cobertura de aço por cima, parecia um aço inox, completamente por cima daquela casa, era um domo de proteção, com fogo saindo. Ele disse, não podia mexer aquilo ali, tinha alguma coisa espiritual, não se podia tocar ali. E sabe quem é que estava naquela casa protegida, que só os olhos do Idi Amin puderam ver, e os olhos de Deus? Um grupo de cristãos estavam em oração ali naquela casa. Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele é o nosso Deus, e maiores são aqueles, mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo. A nossa oração às vezes é: abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver aqueles que estão do nosso lado, que eu possa ver os exércitos do Senhor que lutam juntamente comigo. O apóstolo Paulo, em vários lugares, ele volta e nos faz lembrar que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, gente. E o que Satanás quer te convencer é que você não está em guerra. No meio daqueles momentos de muito lazer e muita diversão, naqueles momentos de prosperidade, nós esquecemos muitas vezes que nós estamos em guerra. Nós esquecemos que a guerra tem muitas dimensões diferentes. Sim, às vezes é uma perseguição sanguinária contra o físico da igreja, mas na maior parte do tempo é uma guerra contra as almas dos filhos de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco. Quais são essas áreas de guerra? Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, falando que nossa guerra é uma guerra espiritual, e não contra osso e carne. O apóstolo Paulo diz, então, nossas armas também são diferentes. Não adianta você ter uma arma física quando a batalha é espiritual. Não adianta você ter uma espada, né? Eu me lembro sempre daquele filme dos caçadores da Arca Perdida, e lá em algum lugar do Oriente Médio, aquele soldado com a espada, ele sai, roda a espada, várias vezes, de todo jeito, e todo mundo com medo, e de repente o herói, ele puxa a arma e a espada não tem lugar contra o fuzil.
O fuzil não tem lugar contra a bomba. A bomba convencional não tem lugar contra a bomba atômica. E assim também as armas da guerra espiritual são totalmente diferentes das armas com que nós lutamos na guerra física. Muitas vezes no passado, principalmente na Idade Média e ainda no nosso presente, há 5 anos atrás, nós vimos a guerra de grupos, de exércitos religiosos queimando os templos dos cristãos ali no Egito, ali no Oriente Médio, e alguns países africanos, onde eles jogavam bombas e queimavam. E sim, então às vezes essa guerra física. Mas por trás dessa guerra física há uma guerra muito mais séria, que é as almas do mundo. Satanás, a Bíblia diz, entende que os seus dias são poucos, que ele está em final de picada, que Satanás ele vai ser preso por Deus, ele vai ser lançado no abismo. E por isso ele quer fazer o máximo de destruição nesses dias que o restam. Olha só algumas áreas onde Satanás e os seus poderes espirituais do mal atacam os filhos de Deus. Uma das primeiras áreas é na família. Diante do marxismo, que é uma filosofia de governo e de vida, um dos tenuantes, um dos postulados do marxismo é que a família tinha que ser destruída, porque a família ela conservava valores judeu-cristãos. Judeu-cristãos é outra palavra para bíblicas, princípios bíblicos. E ele disse, então a família tem que se destruir, ela conserva esses valores. Marx entendia, Lenin entendia o poder de uma família, porque a família tem mais influência do que qualquer outra fonte, se ela criar bem os seus filhos. Então o primeiro lugar que Satanás e essas forças do mal vêm atacar são nas nossas famílias, começando pelos nossos filhos. Satanás quer os seus filhos no inferno. Olhe os seus filhos agora, olha ali os seus filhos, sentado ali do seu lado, olhe para o seu filho ali sentado no chão, olhe para os seus filhos ali no sofá, olhe para aquele filho que já foi até dormir. Satanás quer o seu filho no inferno, não se esqueça disso. Satanás quer os nossos filhos no inferno, não se esqueça disso. Satanás se ira toda vez que ele vê essas crianças aprendendo a palavra de Deus. Por isso eu vou agora dar uma opinião, e uma opinião bem embasada. Agora que a pandemia está começando a passar em muitos países, inclusive no Brasil, estão começando a abrir espaço para as igrejas retornarem, um assunto que eu vou falar daqui um pouco. Mas é interessante que as leis estão proibindo que as crianças vão para as igrejas. Você diz, não, eu vou te dizer por quê. Isso tem Satanás por trás disso. Governantes que estão me ouvindo, isso tem Satanás por trás disso. A Holanda publicou um estudo essa semana passada, onde desde o início da pandemia eles marcaram, eles correram atrás de saber quem eram os focos, quem era contagiado, por quem era contagiado. Eles fizeram o melhor estudo do mundo inteiro nessa parte de seguir as pessoas contaminadas pelo coronavírus. E sabe o que descobriram? Descobriram que crianças não são transmissores da doença. Crianças transmitem o mínimo de doença. Crianças são praticamente zero transmissão. Crianças abaixo de 6, só teve um caso que se reconheceu, onde houve transmissão de uma criança abaixo de 6. Abaixo de 18 é apenas 3%. Crianças, e no estudo incluía todo mundo de 18 para baixo, também não pegaram no mundo inteiro, de todas as pessoas que pegaram
e que estão com coronavírus, apenas 3% a média, 3% tem menos de 18 anos. Mas Satanás, ele investe na mídia, que então faz assim uma zorra com isso aí, faz um medo, e as famílias tremem. As pessoas mais seguras do mundo e as pessoas menos transmissoras são as pessoas com menos de 18 anos. Sim, um e outro pega. Mas o fato é que Satanás está usando uma técnica midiática, ele está usando a mídia, porque ele não quer as crianças de dentro da igreja, ele quer excluir as crianças. Governantes, ouçam o que eu estou falando. Deputados, ouçam o que eu estou falando. Use os estudos, você tem que ser, Deus quer que você use, Deus vai cobrar de você sabedoria e entendimento. Deixa as crianças voltarem para as igrejas, nesses estados como o Paraná, onde permitiram os adultos, mas sem criança. Ele sabe que sem a criança, o adulto às vezes não vai. As crianças não são problema, as crianças não são transmissoras. E alguém diz assim, mas essa nova doença que apareceu aí, essa doença primeiro não é nova, é a síndrome Kawasaki, e agora tem um novo nome, mas é a mesma síndrome. Tem mais, não é ligado à Covid, não tem nenhuma prova que é ligado à Covid. Sim, ataca com crianças, mas adivinha, metade dos casos que aconteceram nesses últimos 2 meses, crianças que não tinham coronavírus, e já havia isso antes do coronavírus. Não existe nenhuma evidência. Nenhuma evidência. A mídia não fala isso. Você tem que ir para as pesquisas científicas para ver que não existe essa evidência. E através disso se espantam, sabe por quê? Porque Satanás não quer crianças na igreja, porque crianças na igreja vão ser mais difíceis Satanás destruir. Satanás vem atrás dos seus filhos. Satanás vem destruir os seus filhos. Por isso que eu digo, Senhor, às vezes, uma mãe, ela para ganhar miseráveis R$3.000, R$4.000, ela deixa as crianças, abandona as crianças, com pessoas que ela não conhece, ou com a família que não tem valores para Deus, ou com uma babá, com uma creche, que ensina coisa que você já sabe, você nem sabe o que ensinam, e você abandona, por quê? Porque você idolatra aquele dinheiro. Você acha aquele dinheiro mais valoroso do que a vida das suas crianças, que vão passar uma eternidade, ou no lago de fogo, ou junto com Deus, celebrando por toda a eternidade. Isso é miopia, a Bíblia chama, isso é miopia. Você não pode abandonar as suas crianças. Você tem que, como mulher cristã, você como pai cristão, nem que você tenha que se empregar em 2 empregos, mas a sua mulher precisa cuidar dos filhos, ou então que a mulher vá trabalhar e o marido fica ali defendendo os filhos junto com os anjos do Senhor. Nós precisamos nos defender, porque Satanás quer os seus filhos. E a hora mais sensível para alcançar o coração de uma criança é quando ela é pequena, até 12 anos. Até 12 anos. Você entendeu? Até 12 anos. É essa idade que Satanás quer pegar os filhos. É por isso que estão proibindo as crianças de vir para a igreja. Agora, nessa pandemia, contra toda lógica científica, já que falam tanto em ciência, já que agora os cientistas se tornaram os deuses, e já que as pessoas que fazem esses comentários, nenhum deles está sem salário. Já pensou nisso? Satanás quer destruir o seu casamento. Eu tive mensagens de alguns casais: por favor, pastor, faça um encontro de casais, Ó, dia 11, 12 e 13, diga aí, 11, 12 e 13, olha para o seu marido, diga, 11, 12 e 13. Eu toco fogo na nossa cama, mas você vai assistir. Tem que ser assim. Eu vou botar veneno na sua comida se você não assistir. O que é? Não, já está demais. Vamos ser pelo positivo. Você não imagina o que vai acontecer se você assistir comigo, dia 11, 12 e 13. 3 dias para mudar a sua sorte, meu querido. Gente, então o casal mandou recado: pastor, ajuda, porque nós estamos brigando. Nós não temos intimidade há mais de 3 semanas, nós não nos falamos há 5 dias. Nós não nos suportamos. Satanás é que está atacando o seu casamento. O inimigo não é sua esposa, meu irmão. O inimigo não é o seu marido, minha irmã.
O inimigo é Satanás. Você tem que entender quem é o inimigo. Satanás quer destruir os casamentos porque ele sabe que quando ele consegue divorciar, separar os pais, ele leva os filhos mais fácil. Ele vai marcar a vida daquele garoto, e aquele garoto vai se tornar um adolescente sempre, com um vácuo na sua vida. Aquela menina adolescente vai ter um vácuo na sua vida, que vai facilitar que ela se lance à prostituição e à imoralidade sexual muito mais cedo. Satanás, ele quer destruir os casais porque ele quer levar os filhos. E ele sabe que é mais fácil levar filho de mães solteiras, de famílias divididas, com famílias magoadas, do que quando a família está unida em Jesus, com o suporte de todos os anjos e as forças angelicais ao seu redor. Satanás, ele quer destruir as igrejas. Nós estamos falando das áreas que Satanás ataca. Ele ataca as igrejas. Ataca as igrejas para ficarem na mediocridade, para ficarem ali fazendo o mínimo. Ele ataca as igrejas com divisão, porque ele sabe que a igreja dividida, ela não ganha ninguém, ela não avança contra o reino das trevas. Ele ataca as igrejas com acomodação, pastores que se acomodam e não motivam as suas igrejas a continuarem crescendo. Está alguma coisa errada se a sua igreja parou de crescer. Está errado, está alguma coisa errada. A igreja, se ela for uma igreja sadia e saudável, ela vai continuar a crescer. Ou multiplicando ou crescendo, mas ela vai crescer. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Satanás, então, ele ataca com acomodação. Naquele livro, As Cartas de um Diabo, de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, ele escreve, o demônio mais sênior fala ao demônio mais júnior, mais aprendiz. Ele diz: olha, o segredo é você balançar no conforto. Balançar no conforto. O cristão, ele fica mole quando não tem guerra, quando as coisas estão bem, ele fica mole. Ele vai perdendo ali aquela coragem, ele perde o seu zelo. Balance na rede, coloque em lugares confortáveis, não mexa com ele se acomoda. Satanás, ele vem e ele ataca a igreja através de política. Igrejas esquecem muitas vezes qual é o alvo. Nós temos uma guerra, nossa guerra é com Satanás e o seu reino, e o reino das trevas. Não é nós entrarmos em brigas políticas. Tem igrejas até que estão correndo atrás de salvar a natureza. Deus vai queimar a natureza, se você não sabe. Deus vai dar um fim nessa natureza toda, e vai recriar essa natureza toda. Sim, cuide, para você poder usufruir. Seja um bom mordomo. Mas nosso propósito não é sermos salvadores do ambiente. Satanás, ele ataca você. Satanás quer neutralizar você. Você que é filho de Deus, ele quer neutralizar para você não poder mais guerrear. Ele quer meter uma bala em você para você ficar no chão, moribundo, enquanto os seus exércitos avançam nesse mundo. Como é que ele neutraliza você? Ele neutraliza você através de pecado não confessado. Por isso que Deus diz, vez após vez, confesse o seu pecado. Porque com o pecado na sua vida, você não prospera. Enquanto encobrir meu pecado, não prosperei. Você não vai fazer guerra contra Satanás e suas forças, enquanto você tiver pecado escondido. A sua vida, e às vezes eu vejo um irmão, uma irmã que eram assim, de primeira linha, estavam ali na linha de frente, guerreando, de repente para. E muitas vezes eu já sei que aquilo é um sinal de que Satanás conseguiu colocar um pecado em suas vidas, tentá-los a um pecado que eles não querem confessar, e ali estão em luta, não contra o inimigo, mas contra aquela tentação, contra aquele pecado. Satanás, ele tenta neutralizar você através da pornografia. Você sabia que hoje, entre 60% e 70% dos cristãos, dos homens cristãos,
assistem pornografia pelo menos uma vez por mês? Isso é triste. E nos últimos 3 anos, pornografia feminina tem aumentado em 3.500% por ano. 3.500% por ano. É por isso que os homens não têm mais coragem. Eles aceitam as coisas como vêm, porque suas almas estão manchadas com pornografia. E não tem a raça e o peito e a coragem para dizer o que é certo e o que é errado. Satanás ataca e tenta neutralizar você de outras formas, atiçando a sua carne. A Bíblia diz em Tiago que nós somos levados à tentação quando a nossa carne, aquele nosso instinto, aquelas tentações que Paulo diz, fuja dessas tentações, quando elas vêm. E Satanás então atiça isso, atiça com a mídia, atiça com o seu computador, com o seu celular, ele atiça, até às vezes nas nossas conversas. Por isso que Paulo diz assim, tem coisa que você não precisa nem mencionar, você não entra nem em detalhes, porque são vergonhosos. Nós temos que ter cuidado com nossas conversas, nossas falas. Eu me lembro uma vez, eu e meu irmão estávamos numa conferência, e a gente foi tomar um sorvete lá na sorveteria. A gente ouviu 3 mulheres daquela igreja, que tinham até nos cumprimentado, falando da vida, e entraram em tanto, e a gente conversando lá na outra mesa, falando de imoralidade de que dormiu com essa, que a filha fez isso, e discutindo imoralidade. Não deu outra. Perderam as suas famílias. Quando saímos daquele dia, nós até nos afastamos, fomos embora, eu e meu irmão, e ele disse, vão perder as suas famílias. E foi dito e certo, perderam as suas famílias. Por quê? Porque estavam contaminando seus filhos junto com toda aquela conversa, era o que rodava nos seus pensamentos. Satanás, ele às vezes, ele neutraliza você, colocando você em um estado acomodado. Você se acomoda. Eu já sou crente há muito tempo. Antigamente eu batalhava. Antigamente mas agora me deu uma moleza. Olha, ou a sua moleza é por causa de pornografia ou pecado não confessado, ou você está com pecado de acomodação. E nós já sabemos, nós já falamos que a estatística diz que quando uma pessoa já foi crente uns 15 anos, vai atacar uma moleza. Não permita isso que aconteça. Você tem 2 opções. Você, com uma águia, você pode subir lá para aquele penhasco lá em cima e quebrar o seu bico para nascer um novo bico dentro de uns 3 meses e você agora poder voltar e ser realmente uma águia. Ou você pode morrer. Você pode morrer lá em cima do pedregulho. Nós precisamos de vez em quando avaliar nossas vidas e ver se nós temos acomodado. Hoje você faz tanto quanto ou mais do que você fazia 2 anos atrás. Não permita que Satanás te embale de uma forma que você se acomode. Satanás também procura te neutralizar por te distrair. Te distrair. Ele tenta te distrair. E hoje o lazer é tão grande, tão fácil, que muitas vezes Satanás, veja só, a maior dificuldade que muitas pessoas tiveram durante esse Palavra Fest foi desligar o computador, desligar o celular, desligar a TV para poder fazer a meditação. Satanás nos distrai. E às vezes Satanás nos causa pânico, nos causa medo. Formas de neutralizar os filhos de Deus. Mas se lembre, Jesus veio, o Filho do Homem veio para nos dar entendimento. E nós não podemos cair para essas artimanhas do inimigo. Satanás, ele ataca a sociedade. Ele ataca a sociedade em aceitar o que Deus condena. De dessensibilizar e desconceitualizar certas verdades que Deus fala. Por exemplo, Deus diz que existe um inferno e um lago de fogo. Satanás vai tentar neutralizar esse conceito. Satanás vai tentar neutralizar até o próprio conceito dele existir.
Eu estava vendo, na América do Norte, eu vi uma estatística onde quase 90% das pessoas ainda acreditam. De cada 10 pessoas, 9 ainda acreditam em Deus. Mas essas mesmas pessoas, apenas 60% acreditam num diabo. Apenas 65% acreditam que existe um inferno. Ou seja, eles não acreditam nas verdades de Deus. Satanás tem conseguido se pintar de um cara vermelho com um rabo pontudo, 2 chifres e um garfo na mão. E assim, você tem shows. Outro dia eu estava vendo, tinha uma cidade, em todos os cartazes da cidade, era um show de um grupo muito famoso, que tem a ver com o diabo. E todo mundo quer se pintar de diabo. Todo mundo quer ser um diabo. Isso é engraçado, é lúdico. Satanás tem conseguido amansar a sua imagem. Satanás é o diabo, ele quer destruir você, ele é um matador, é o inimigo de Deus, e ele um dia vai para o lago de fogo, mas antes disso ele vai levar muita gente consigo. Ele não é uma caricatura, ele é uma pessoa real, é um espírito poderosíssimo, e ele tem um exército enorme, que quer destruir você, a sua família, a sua cidade. Foi Satanás que trouxe sobre esse mundo, essa pandemia, porque ele quer matar o maior número possível de pessoas antes que Jesus volte. Ele quer calar as igrejas. E nós, como crentes, temos que ser muito espertos. Quem já sofreu perseguição contra a igreja sabe que muitas vezes o Estado ele entra com uma questão de saúde para perseguir a igreja. Sim, eu acho que as igrejas reagiram bem no Brasil até agora. Mas no Paraná eles passaram uma lei, e parabéns aos deputados que passaram a lei, dizendo, olha só, a igreja é um serviço essencial. O governo, aquela separação que a Constituição nos dá, significa que o governo não pode mandar na igreja, mandar ela fechar ou abrir. A igreja tem que usar o seu bom senso, sua sabedoria com Deus. E eu sei que tem muitos irmãos burros, que às vezes eles não usam a cabeça, e terminam sendo um motivo de armar o inimigo. Mas o Estado não tem esse direito. Fizeram bem, parabéns, deputados do Paraná. Por quê? Porque no mundo inteiro, os governos têm usado isso, e quando a igreja então se torna incômoda, ela começa a usar leis para fechar a igreja. O governo não tem esse poder, a Constituição não dá esse poder. É assim que era feito nos países comunistas, assim como está acontecendo na China agora. A China está arrancando todas as cruzes das igrejas na China, estão destruindo as cruzes. E agora você tem que ser um membro registrado pelo governo para ser membro de uma daquelas igrejas. O que está prosperando lá é a igreja subterrânea, a igreja secreta. Nós temos que ter esse cuidado. Satanás, ele atiça os governos, ele atiça. E muitas vezes, pela burrice de cristãos, às vezes pela burrice dos governantes que se dizem cristãos. Satanás, ele quer destruir a sociedade, dessensibilizando, desconceituando a verdade de Deus, que haverá um julgamento, haverá uma volta de Cristo, e cada um dará contas daquilo que fez durante a sua vida. Satanás ainda, ele quer lutar e guerrear contra a missão da igreja. Ele não quer que a igreja leve o evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 17 e 18, Paulo diz, porque Satanás atrapalhou a nossa missão. Satanás atrapalhou a nossa missão. Por isso que nós declaramos aqui na guerra, quando veio, aqui na igreja, quando veio essa pandemia, que nós não íamos parar. Nós íamos evangelizar mais do que nunca. Nós vamos usar esse momento para evangelizarmos. Assim como Satanás usou isso para destruir a terra e para tentar fechar e calar a igreja, nós vamos usar isso contra o diabo, que ele se arrependa do dia que ele trouxe essa pandemia para a cidade de Manaus. E como ele tem usado a cidade de Manaus, aquela cena de um dia, daqueles enterros em covas, ele tem usado isso para disseminar terríveis coisas sobre o Brasil, na mídia. Nós temos uma missão, nossa missão é ganhar o mundo para Cristo. E isso nós não podemos parar. Nós não podemos permitir que Satanás, com as suas ciladas, as suas artimanhas, parem. Porque, não se esqueça,
maior é Ele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Ele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga comigo, 1 João capítulo 4, verso 4. 1 João 4, 4. 1 João 4, 4. Maior é Ele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, maior é Ele que está em nós do que aquele que está no mundo. Finalmente, eu quero falar sobre a armadura de Deus. Nós aprendemos, estudamos e memorizamos e meditamos sobre a armadura de Deus. Eu quero fazer só um resumo daquilo que nós aprendemos. A Bíblia diz que a armadura de Deus consiste no cinto da verdade. O cinto da verdade é a verdade de Deus prevalecer sobre as suas emoções. Você não dá ouvido às suas emoções quando elas vão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é que manda. Você um dia contratou com Deus que Ele seria o seu Senhor, que você seria o seu servo, Ele seria o chefe, você seria o peão, Ele seria o Senhor, você seria o servo. E o que Deus falar, está falado. Não interessa se as suas emoções gostam ou não gostam. A palavra de Deus tem que prevalecer. Cinto da verdade. Segundo, Deus falou que nós precisamos aqui da couraça, a couraça da justiça, ou do viver correto. Essa parte aqui, essa parte, que ela protege o coração e o peito e os pulmões, por trás e pela frente. Chamado de couraça porque primeiramente era feito de couro, às vezes com escamas de bronze ou ferro pregado ali. Mas por isso que esse nome de couro, ele protege o coração. Poderia ser coraça, em vez de couraça, né? Por quê? Porque ele protege o coração, ele protege o pulmão, que sem ele você não luta. A couraça de uma vida exemplar, onde ninguém pode apontar o dedo a você, é isso que Deus quer. Que qualquer erro que você tenha cometido, você foi lá e acertou e consertou. É a couraça de um viver correto. Como Pedro diz, que ninguém possa te acusar por algum feito seu, que se você for preso, não foi por maus feitos seus, mas foi por injustiça, e que Deus vai te proteger e te defender até a última. Deus também, Ele falou que nós precisamos colocar as botas, ou calçar os pés. Eu coloquei as botas do Evangelho da Paz, aquilo que Paulo ora no final do capítulo 6 de Efésios, nós memorizamos. Nós precisamos evangelizar com coragem. Aonde abrir uma oportunidade, onde as pessoas estiverem falando como as coisas vão mal, meta a sua palavra com coragem, fale assim, e vai ser assim até Jesus voltar. Meta lá aquela semente do Evangelho, fale lá, só Jesus para resolver isso. Jesus está para voltar. Essas palavras, ver aquela sementezinha que você joga naquela conversa lá no meio do mercado, lá naquele comércio, aquilo fica aí. Deus usa aquela semente para começar a mexer na cabeça da pessoa, até que aquela pessoa aceite Jesus. Nós precisamos ser pessoas preparadas, vestindo as botas, colocando as botas do preparo do Evangelho, preparado em tempo, fora de tempo, a dar o segredo e falar e defender o segredo da nossa esperança. Deus quer que você esteja pronto a falar da sua fé. Fale, prepare as frases para você poder colocar isso na hora que Deus abrir as oportunidades. Ore todo dia para Deus abrir oportunidades. Agora que a nossa cidade já vai abrir o comércio, daqui mais uns 5, 6 dias, pelo que nós estamos vendo. Olha, que já prepare e que você dê graça a Deus e que você evangelize. Gente, pegue lá, se você não se lembrar mais, pegue lá os 7 passos, aprenda a desenhar de novo ali o Evangelho nos 7 passos, aprenda a falar do Evangelho, sei lá qual é o método que você gosta, mas use. O importante não é o método, é que você fale de Jesus para as pessoas. Deus diz ainda que nós devemos também colocar o capacete da esperança da salvação. O capacete da esperança da nossa salvação. No texto de Efésios ele não diz da esperança, mas no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, Paulo complementa, que o nome total, o nome completo, o título dessa parte, essa parte aqui, da arma de proteção do Filho de Deus, é a couraça, é o capacete da esperança da salvação. Veja só, capacete da esperança da salvação. O que significa isso?
Às vezes a pessoa, você pergunta, tem até um método de evangelismo, aquela explosão, acho que explosão, alguma coisa, explosão evangelística, alguma coisa assim, que é um método que você começa a sua conversa com uma pessoa perguntando assim, e se você morresse hoje? Né? Aqui não é bom em Manaus a gente falar isso porque o cara já acha que você vai assaltar, né? Então esse método não é muito bom aqui em Manaus. Mas se você pergunta, se hoje você morresse e chegasse perante Deus e Ele dissesse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria? E muitas pessoas dizem, eu espero que eu vivi uma boa vida, eu espero que eu não fui tão mal quanto os outros, eu espero que Deus tenha pena de mim, eu espero. Não é essa esperança que fala aqui? O capacete não é essa esperança, eu espero que eu tenha salvação. Não. A esperança que nós temos é uma esperança certa. A esperança da salvação, nós podemos ter certeza da salvação, porque nossa salvação não depende de nós, não depende de mim, não depende de você. Por isso que eu posso ter certeza da minha salvação, da minha vida eterna, porque a minha esperança está na obra do Senhor. Como Paulo diz numa das passagens que nós estávamos estudando, de ponta a ponta, é do Senhor, de início a fim. Foi Jesus que deu a nossa salvação, por isso que eu posso ter certeza que eu vou para o céu. Você pode ter essa certeza, se você não tem essa certeza, a Bíblia diz, se você não sabe para onde você vai, é porque você ainda está no escuro, e você precisa resolver isso hoje, você precisa sair das trevas, entregar a sua vida a Jesus, crendo no que Ele fez na cruz do Calvário, entregando a sua vida para Ele ser Senhor, crendo na sua ressurreição, e você será salvo, a Bíblia diz, você será salvo, o Espírito dele vai entrar em você, e nunca mais você vai ter que temer a morte, você terá então o capacete da esperança da salvação. Nossa esperança é em Jesus. Deus diz ainda na nossa armadura, e Deus diz, coloque a armadura por completo. Ele diz o escudo da fé. O escudo da fé. Durante essas semanas do Palavra Fest, nós temos aumentado o nosso escudo. Quando era criança, às vezes, tinha moleque que ia brigar, a gente ia lutar de espada e eles tinham só um escudozinho. Cara, uma vez eu descobri, tinha uma lata de lixo que tinha uma tampa assim desse tamanho, de ferro, ó, de galvanizado. Que escudo maravilhoso. Aquilo pegava paulada de todo jeito e não se arrebentava. Aliás, com aquele escudo, eu podia até usar escudo para dar uma paulada. Se eu perdesse a espada, eu pegava era o próprio escudo e dava ali na cabeça dos meninos. Não faça isso, isso é só para profissionais, viu, crianças que estão me ouvindo. Mas eu amava aquele escudo, meu escudo era grande, o meu escudo me protegia daqui para cá, o meu escudo era quase o tamanho do escudo de Golias, que a Bíblia diz que era tão grande que precisava de um homem só para carregar o escudo dele. Esses dias nós temos aumentado nosso escudo, porque a Bíblia diz que o nosso escudo é a fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, essas semanas que você estudou e leu e memorizou a palavra de Deus, o seu escudo aumentou em tamanho. E com esses exemplos que tem nos dado, isso nos dá coragem para enfrentar a situação, de não termos medo, de não termos pânico, de sabermos que nós estamos do lado certo e que Deus está cuidando de nós. É por isso que Deus quer que você se sature da palavra de Deus, para que seu escudo continue grande, com o qual você consegue apagar as setas inflamadas do inimigo. Finalmente ele diz, e tome a palavra, a espada do Espírito, que é a rima, a palavra falada, a palavra proferida, primeiro da boca de Deus, e eu repito, eu sou um repetidor, eu sou um propagador de sinal da palavra de Deus. Eu falo a palavra de Deus, e quando eu falo a palavra de Deus, ela se torna também uma palavra viva, aonde ela for. Pegue a espada, e com essa espada nós fazemos território, nós entramos no território inimigo, nós tiramos pessoas das garras de Satanás, nós tiramos pessoas que estão encarceradas, nós tiramos pessoas das prisões, dos grilhões de Satanás. Use essa palavra, por isso, parabéns a cada um que saturou a sua vida. Toda essa palavra, quando você menos espera, Deus vai usar na sua vida, Deus vai te dar aquele versículo que você memorizou, para você ir lá, dividir a alma e o espírito daquela pessoa.
Deus vai usar, parabéns e continue, que não pare agora, continue usando essa palavra, a palavra proferida, por isso é tão importante memorizar, para que ela fique aqui, você possa falar essa palavra de Deus. Para encerrar hoje à noite, eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos fazer uma declaração da armadura de Deus. Todo mundo em casa, todo mundo que puder. Se você não puder, fica aí sentado. Mas vamos fazer essa declaração. Vai passar aqui na sua tela e nós vamos ler em uma só voz essa declaração da armadura de Deus. Você que é filho de Deus, você é de Deus, faça comigo essa declaração da armadura de Deus. Declaração da armadura de Deus. Diga comigo: me preparo para o combate espiritual ao lado de Cristo contra as forças e poderes das trevas e do mal, me armando com. Agora nós vamos falar a armadura. Primeiro, o cinto da verdade. Vamos lá. O cinto da verdade. De novo, o cinto da verdade sobre a vulnerabilidade das minhas emoções ou das emoções. Segundo, com a coraça da vida exemplar. Não há do que me acusar. Tudo foi resolvido, tudo foi consertado. Terceiro, com as botas do Evangelho da Paz. Vou falar sem medo. Como Paulo pede para a gente orar por ele. Vamos orar uns pelos outros. Ore para a pessoa do seu lado agora. Que ele seja destemido, que ela seja destemida. Lá no colégio, lá na escola, desde os pequenos até os mais idosos. Que a gente seja um povo destemido em falar o Evangelho. Vou falar sem medo. Agora, o capacete, coloca o capacete. Já, todo mundo, criança, bota o capacete. Ei, teu capacete está para cair. Bota o capacete direito, menino. Bota o capacete. O capacete, já todo mundo, o capacete da esperança da salvação. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Por isso que eu posso ter certeza da minha salvação. Porque foi Jesus, não depende de mim, depende dele. E ele é fiel e justo. Quinto. Bora. Um escudão. Aquela tampa de lixeira que eu achei. Grandão. Bote aí. O escudo da fé. O escudo da fé. Porque está escrito. Agora diga comigo bem alto. Maior é ele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mais uma vez. Maior é ele que está em mim do que aquele que está no mundo. E finalmente, pega a espada. Pega a espada. Levante a sua espada. A espada do Espírito. Diga comigo. A espada do Espírito. A palavra lida, memorizada, estudada e falada com a boca e com a vida. E finalmente, todo mundo avançar em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe.